E agora, dando continuidade à nossa aula, ou seja, a aula 2, essa parte de compras, vamos falar um pouco do ciclo de compras. E como é que se daria esse ciclo de compras? Você já se pergunta dentro da empresa como é que funcionaria isso? Bom, normalmente o ciclo de compras ele funciona da seguinte maneira. Tu tem inicialmente, antes de pensar em comprar, que identificar a demanda pelos tipos de produtos que serão comprados. E como é que eu inicialmente identifico essa demanda? Se eu tiver um sistema, um ERP, um sistema simples que me subsidie o processo de tomar decisão, onde aqueles dados coletados podem ser tratados e sejam capazes de me dar informação para que eu tenha ideia do quantitativo de produtos que foram consumidos por determinado setor, ou em determinado grupo e subgrupo específico, como o grupo de material de expediente. Eu quero comprar papel, resma de papel, e aí eu tenho uma demanda de, vamos supor, 1000 resmas por ano. E quando eu faço o levantamento, as pessoas fazem as requisições de compra para mim, o pedido de compra, eu identifico que estão pedindo 1.500. Aí eu digo, por que pediram 500 a mais se no sistema aqui só está me aparecendo o consumo anual em torno de 1000? Então tem alguma coisa que tem que ser revista no momento. E aí, depois você tem informação, você vai fazer a elaboração do pedido de compra com todas as informações, especificação técnica, porque aí vai facilitar o processo de cotação de preço e aí futuramente a etapa final do processo de compra. Aí você tem a questão também da análise do pedido de suprimento, que é importante você planejar essa compra, levantar as informações, porque às vezes determinado setor pede, eu quero a compra de uma caneta esferográfica da cor azul. Aí chega um único pedido. Será que vale a pena você fazer a compra de um único item? Claro que não. O ideal é que você pegue esse pedido e solte para todos os setores, para que eles digam realmente se eles estão precisando também. Obviamente que a compra só vai existir se não tiver esse item em estoque ou tiver naquele processo de controle de estoque mínimo, ponto de suprimento, que é uma coisa que a gente vai estudar lá na frente. E com base nisso você decide a compra, mas é importante que seja analisado se os outros setores também vão consumir esse determinado tipo de item. Aí, obviamente, depois que você faz essa análise do pedido, você tem o processo de cotação e avaliação de preço de mercado. O importante é que você faça no mínimo 3 cotações, para você ter uma margem aí para você decidir. E aí depois que você tem todo esse aparato, essa informação na mão, é importante que você encaminhe para o setor financeiro para que ele possa identificar se existe a dotação orçamentária, existe dinheiro disponível, orçamento, para que você possa comprar efetivamente e fazer o processo de compra. E aí, obviamente, depois que é feita essa análise, ela passa pelo processo de autorização do pedido de compra. Então, já vem autorizado dizendo, olha, tem dinheiro, tem orçamento para você comprar. Depois disso aí, passa pelo processo de seleção dos prováveis fornecedores. Você vai procurar no mercado quem é que fornece. E aí você vai escolher, obviamente, levando em conta alguns antecedentes, que a gente vai discutir daqui a pouco aqui, para você efetivamente fazer o processo de compra, ou seja, comprar. E aí, obviamente, depois que você escolhe o fornecedor, você acompanha, no caso, o prazo de entrega e o recebimento e o encaminhamento para o pagamento dessa nota fiscal. Como é que funciona a elaboração do pedido de compra? Normalmente o pedido de compra, ele existe um documento padrão feito dentro da empresa, que aí muda de empresa para empresa, onde você tem lá o pedido de aquisição de suprimentos, e aí você identifica o setor que está solicitando, porque é importante você saber de onde é que está vindo essa informação. Se essa empresa tiver cadastrado, tiver um sistema de controle de custos, obviamente que esse setor ele vai estar lá cadastrado como um centro de custo dentro da empresa, para facilitar, inclusive, onde é que você vai alocar esse custo operacional da aquisição do produto, do serviço. O número do pedido, que você tem que ter a ordem anual de quantos pedidos foram feitos durante o tempo, a data que ele foi feito, a especificação desse item, ou seja, papel. Que tipo de papel? Papel A4, o papel sulfite, papel carta, papel A2, caneta esferográfica cor azul, cor preta, cor vermelha. Então tem que ter a especificação desse produto, a quantidade que será comprada e o valor unitário e o valor total de cada item.
A análise do pedido de suprimento é importante ser feito porque o planejamento de compra ele vai exigir que primeiramente se analise, obviamente com perguntas. O pedido é para atender uma demanda anual? O pedido é para atender uma demanda semestral, bimestral? É importante se planejar essa compra porque talvez você não tenha recurso suficiente para fazer uma compra anual. E aí você opte em fazer duas ou três compras por ano. E aí vai facilitar o seu controle, o seu planejamento. É importante, de novo, fazer aquela pergunta. Outros setores utilizam o mesmo produto? Para você não ter que fazer retrabalhos, ficar comprando a mesma coisa 3, 4, 5 vezes por ano. E aí, se for possível, tiver orçamento para você comprar 1 ou 2 vezes, vai facilitar pra caramba o teu planejamento. Outra coisa importante é, as especificações técnicas deixam algum tipo de dúvida, porque você pode chegar lá e eu quero comprar tal coisa, mas tal coisa, será que tem informação suficiente para eu comprar bem, para comprar como você quer? Imagina você solicitar, quero a compra de um PC, quero a compra de um computador. E o cara compra qualquer computador, quando chega lá, você reclama que diz, não é isso que eu queria não, não é isso que eu queria não. Mas aí, a culpa do comprador, a culpa é sua que fez o pedido errado. Que não deu as especificações técnicas suficientes para garantir que essa sua compra fosse feita de maneira efetiva. Outra coisa interessante que tem que ser analisado é se o almoxarifado ele tem espaço físico para abrigar o seu pedido. Aí você compra muita coisa e não vê lá se é possível o almoxarifado abrigar esse pedido. E se ele não tem espaço para abrigar, o fornecedor vai se responsabilizar em guardar esse teu estoque, essa tua compra lá no armazém, no almoxarifado dele. Tem que saber, isso tudo é negociável. E como é que eu faço o processo de seleção dos meus prováveis fornecedores? Eu tenho que primeiramente analisar o seguinte. Eu tenho que identificar se existe algum produto similar no mercado, porque vai facilitar para mim na hora de escolher. Porque às vezes você pega um produto de qualidade e você também tem outros produtos de qualidade, não da mesma marca, mas de vários fabricantes diferentes, que com certeza vão atender a tua necessidade, a tua demanda. E aí você pode economizar, dependendo da quantidade, do quantitativo de produtos que você vai comprar, você faz uma economia razoável. E no dia de hoje, a empresa tem que pensar o custo operacional para que ele seja diminuído e você consiga atingir seus objetivos sem sangrar tanto a empresa. Outra coisa é identificar se esses fornecedores ele tem a capacidade de absorver o lote mínimo de compra, de produção. Porque às vezes você vai comprar de uma indústria, de uma empresa, e talvez esse cara ele não tenha a capacidade para absorver esse lote que você está pedindo. E a gente sabe que, às vezes, um lote para ser produzido ele demora um pouco, dependendo do tamanho dele. E se você comprar de uma empresa que não tem essa capacidade, vai atrasar a chegada desse produto na tua empresa. E dependendo de que maneira você lida com esse item, pode ser que prejudique as suas vendas, prejudique, obviamente, os seus lucros, e aí são coisas que têm que ser analisadas. Outra coisa que tem que ser analisada é se o fornecedor tem a capacidade de estocar esses produtos, porque entra no processo de negociação. Talvez você tenha uma demanda razoável, mas talvez você não tenha espaço físico naquele momento para abrigar esse lote. Então é possível você negociar com esse teu fornecedor para ver se ele consegue estocar esse produto durante 15 dias, 20, 30, e aí você negocia com ele. É interesse dele, obviamente. Outra, se o fornecedor tem a capacidade de ampliação do prazo de pagamento. É importante você conseguir negociar prazo de pagamento, porque às vezes você diz, se chegar aqui para pagar à vista vai ser complicado para mim. Mas se eu consigo ganhar 45, 60 dias, eu consigo pegar o meu produto e botar lá na gôndola para ser negociado, para ser vendido. Imagina tu ter um prazo de 60 dias, onde tu não vai comprometer o teu capital de giro, e tu consegue botar aquele produto na prateleira, e em 60 dias você consegue vender praticamente todo o lote. Ótimo para você, porque você não usou o seu dinheiro, você usou o dinheiro do seu fornecedor. E ele com esse prazo de 60 dias, você foi capaz de vender todo o estoque, de ter o seu lucro, e de conseguir ter dinheiro suficiente para pagar a fatura, o faturamento dessa nota fiscal, onde o fornecedor entregou o produto para você. Outra coisa que tem que ser analisada é se o fornecedor ele tem como reduzir o prazo de entrega. Ou seja, o ideal é que ele consiga entregar num prazo menor. Eu comprei, só posso entregar com um mês. Esse é um mês, eu não posso, né? Será que é possível você me entregar num prazo reduzido? Tem como me entregar em 15 dias? Obviamente que você vai ter que analisar a sua necessidade. Se for possível ele conseguir te entregar em 15 dias, melhor para você, obviamente.
Mas lembre-se que não dá para tentar fazer as coisas sem pensar se você tem espaço físico para isso. É importante que se analise. Outra, saber se ele tem a capacidade de se responsabilizar pelo frete, porque às vezes o frete ele sai caro e é um custo a mais para você. E se ele assumir, obviamente, o frete, vai diminuir os seus custos operacionais. Outra coisa para ser analisada é como é que anda a reputação dessa empresa no mercado. Ela cumpre os prazos, ela atende bem os clientes. São coisas que devem ser analisadas também. Outra coisa para você analisar, onde fica essa empresa, a localidade dela. E é óbvio que você faz uma compra lá no Rio Grande do Sul, se for pelo modal rodoviário, ela deve chegar aqui em média de 4 a 5 dias. Mas tem que levar em conta vários fatores que a gente não vai conseguir controlar, que podem influenciar nessa entrega. Então imagina fatores climáticos, uma tempestade, chuva, e aí alaga, ou um córrego, um rio, ele transborda e arranca a ponte. Arrancou a ponte, ele vai ter que fazer um trajeto maior para poder entregar o teu produto. Então isso vai demandar mais tempo e aí pode atrasar. Eu já vi casos de empresas terem comprado um produto, já contando com a venda na segunda-feira, o produto saiu na terça, de uma semana anterior, e ele contando que era um produto que já praticamente se vendia por si só, e já estava lá as pessoas esperando para levar o produto. Só que não chegou o caminhão com o produto dele. E na segunda-feira foi que ele ficou sabendo que o caminhão tinha tombado. O que acontece? Acabou a venda dele. E aí é um erro também de quem vendeu de não ficar mantendo contato com ele. Mas aí pense, tem fatores, tem variáveis que a gente não consegue controlar. Outra coisa importante é você analisar, identificar se a empresa está regular com o fisco. Saber se ela não é receptador de mercadorias roubadas. Vira e mexe, você sabe que tem vários problemas aqui de roubo de carga, principalmente aqui no Nordeste. Já houve casos de empresas que venderam lote de televisão aqui no Nordeste e tinha havido um roubo de carga e ninguém sabia onde estava essa carga. Aí, por acaso, uma das televisões quebrou, o cliente levou na assistência técnica, chega na assistência técnica, foi identificado pelo lote da venda que essa mercadoria era justamente aquela, uma daquelas que tinha sido roubada. E aí houve a autuação da empresa e viram que o dono da empresa, tinha comprado todo o lote roubado por um preço menor. Aí tem que analisar a questão dos antecedentes. E o importante também é que você faça a classificação dos teus fornecedores. É óbvio que o critério que você vai utilizar para classificar um fornecedor não deve ser só a questão do preço, mas tem que analisar a questão da qualidade, da pontualidade e a questão da parceria também, que é importante. Isso tudo tem que ser levado em conta. É óbvio que a gente pode usar alguns atributos para avaliação de um fornecedor, para saber se ele é um bom fornecedor, para poder classificá-lo. Então você tem que analisar se ele entrega com pontualidade, se a qualidade que ele oferece é consistente, não só a qualidade do produto, mas a qualidade do serviço, se ele oferece um bom preço, se ele oferece um bom prazo, se ele tem antecedentes estáveis, se ele consegue atender às suas necessidades, a necessidade do cliente, se ele cumpre com aquilo que ele promete. Vou lhe entregar daqui a 15 dias. Você fez a compra, você já pagou uma parte do produto, ele não consegue entregar. É por isso que é importante você analisar se ele cumpre aquilo que ele prometeu. Se ele consegue dar apoio técnico para você, se ele consegue manter o comprador, o cliente informado do andamento do pedido até a saída e a entrega. E a gente sabe que dentro desse contexto existem vários tipos de fornecedores. Tem aqueles que são monopolistas, que são aqueles caras que são fabricantes, mas são normalmente produtos exclusivos. Você tem aquele fornecedor habitual, que é aquele que tem uma gama de produtos, normalmente são produtos padronizados, e aí você vai encontrar uma vastidão de fornecedores desse tipo. Mas qual é a vantagem? A questão da concorrência. Então ele sabe que vai ter que agradar em muito você, para poder você comprar naquela empresa. E aí ele vai ter que garantir a qualidade do produto, tem várias coisas que tem que ser analisadas. E por último, a questão dos fornecedores especiais, que são aqueles que ocasionalmente vão poder prestar o serviço para você, mas aí são produtos, são tipos de serviços que são serviços de fabricação específica, que são produtos que você não vai estar comprando o tempo todo, porque esse cara tem todo um aparato, equipamento especial, processos específicos. E aí são produtos que não são corriqueiros na compra. São produtos que você compra, mas não é uma demanda contínua.
Outra coisa que a gente tem que analisar com relação à classificação, que eu falei na aula anterior, é que são as fontes. A fonte única, a fonte múltipla e a fonte simples. A fonte única é aqueles que detêm patentes ou são especificações técnicas desse tipo de produto específico, o tipo de matéria-prima que vai ser utilizado, a localização e além de outras coisas. Aquele de fonte múltipla, que são aqueles que fornecedores que você tem algumas vantagens potenciais, porque tem vários fornecedores praticamente vendendo a mesma coisa. Então a competição ela é fundamental nesse contexto. Então aí você consegue barganhar preço, prazo, qualidade de serviço, porque é uma continuidade desse fornecimento. E a seleção de fontes simples é uma tomada de decisão da empresa. A gente pode pensar o seguinte: eu tenho vários fornecedores, mas eu quero o mais rápido possível. Então você decide. Você seleciona aquele determinado tipo de fornecedor, porque vai facilitar para você a chegada do produto, e a decisão é sua inicialmente. E aí a gente tem que levar em conta a parte final dessa aula, é a questão do recebimento, conferência e pagamento. Então o ideal, se você tiver possibilidade, é dentro do monitoramento marcar uma data de entrega do produto. Lembrando que quando vai chegar no almoxarifado, se você deixa trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 19 horas. No sábado, das 8 às 12. Se você disser isso para o teu fornecedor, ele vai achar que ele pode entregar a qualquer hora, qualquer dia. Imagina tu chegar com um carregamento de 500 sacos de cimento, tu não tem quantitativo suficiente para descarregar isso aí, e um cara encosta às 6 horas da noite, porque você disse que fechava às 19 horas. Você vai ter que descarregar. Então provavelmente tu vai ter que pagar hora extra, porque daqui que descarrega em 500 sacos de cimento, teu pessoal vai ter que trabalhar no mínimo até 1 hora da manhã. Então veja a quantidade de carga horária por conta da besteira. Você pode dizer segunda a sexta-feira, das 7 às 19, porém o horário para recebimento são as terças e quintas-feiras, do horário das 7 às 11 ou de 7 ao meio-dia, que vai facilitar para caramba. Você tem uma margem boa para poder receber esses produtos e não ter que onerar mais ainda a empresa por conta da decisão errada, da informação errada. Por último não, uma das últimas partes é conferir a quantidade, a qualidade e principalmente a especificação técnica, a marca do produto que foi comprado. Se você pede uma coisa, às vezes tem os fornecedores que são bestinhos pra caramba. Você pede um produto, você compra por ele determinada marca, ele vai entregar outra. Não tem estoque, devolve. Porque provavelmente aquele produto é mais barato e custou muito menos para quem está te fornecendo. E se você pega esse produto e aceita no teu almoxarifado, não tem outro não. Cancela a compra e compra de novo. Porque se um produto que você comprou por R$5, ele vai te empurrar um que custou R$2,50 para ele, veja que você está gastando 100% do valor. Então tem que ficar muito atento ao que foi pedido, que está na nota. Eu já vi várias empresas receberem produtos errados e consumirem, e o prejuízo ser grande. Então tem que analisar isso aí também. Outra coisa, após a conferência, você vai passar pelo processo de despacho para o almoxarifado, ele vai dar entrada no estoque e vai, obviamente, estocar de acordo com as especificações técnicas do produto. Se um produto diz estoque desse jeito, não é para estocar do outro. Se o produto diz mantém temperatura a 16 graus, é para você colocar em 16 graus, não é para botar em 15 nem 17. Tem que ficar muito atento a isso aí. E por último, para fechar essa aula agora, é encaminhar a fatura para pagamento dentro daquele prazo que você, obviamente, acertou com o fornecedor. Se for pagar em 60 dias, você não paga em 15.